Qualquer fã da DC que cresceu no início dos anos 2000, com certeza tem a animação do Super Choque com carinho na memória e no coração. E mesmo com toda essa popularidade, a Warner, que é dona da DC, nunca se interessou em fazer um filme do personagem. Até que em 2021, na DC Fandom, foi anunciado que Michael B. Jordan estava produzindo um filme do personagem. Porém, após a compra da Warner pela Discovery e as mudanças de liderança na reestruturação da DC Studios, o projeto foi engavetado. E embora James Gunn, atual líder da DC Studios, já tenha dito que adoraria fazer o projeto acontecer, existe uma coisa que impede isso. Então fica comigo até o final do vídeo que eu te explico. A animação do Super Choque estreou pela primeira vez em setembro de 2000 e fazia parte do mesmo universo da icônica animação Liga da Justiça Sem Limites, inclusive tendo alguns episódios crossover junto com a equipe. Isso fez muita gente ter a certeza de que o personagem era uma propriedade da DC Comics. Porém, isso não é exatamente verdade, e esse é o principal motivo para até hoje um filme do Super Choque nunca ter acontecido. Acontece que os direitos do personagem Super Choque pertencem à Milestone Media, que é a empresa criadora do personagem. Já a DC Comics apenas publica e distribui os lançamentos do personagem para o mercado. Portanto, o Super Choque não é tecnicamente uma propriedade da DC, mas sim da Milestone Media. É mais ou menos a relação entre a Marvel e a Sony com o Homem-Aranha. Ou seja, assim como a Marvel não pode fazer um filme do Homem-Aranha no MCU sem a aprovação e a supervisão da Sony, a DC também não pode fazer um filme do Super Choque sem um acordo com a Milestone Media. E essa situação ficou ainda mais complicada após o falecimento do criador principal do personagem, Dwayne McDuffie, em 2011, que ainda até hoje, segundo alguns portais de notícia, encontra-se uma batalha judicial sobre os direitos do Super Choque em relação à família do criador. E se vocês estão se perguntando, isso significa que o projeto não vai mais acontecer? Não necessariamente. Segundo uma matéria da Variety há alguns meses, o filme, apesar de paralisado, ainda pode sair do papel. Porém, fica a dúvida se o projeto seria algo semelhante com o que a Sony fez com as versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield no passado, ou seja, se seria um filme feito exclusivamente pela Milestone Media fora do universo principal da DC, ou se a DC Studios finalmente havia chegado a um acordo com as partes envolvidas para fazer o filme em seu universo compartilhado, semelhante à versão de Tom Holland pela Sony e pela Marvel. Eu acreditaria mais na segunda opção, levando em conta a longa parceria de ambos os estúdios e o atual contrato de licenciamento de longo prazo entre elas. Além do fato do James Gunn já ter revelado que pretende discutir maneiras de trazer o personagem no futuro do DCU. E também, como eu fiz no meu vídeo sobre a San Diego Comic Con, a DC a partir de agora voltará a publicar os quadrinhos do Super Choque sobre o seu selo, o que nos faz crer que realmente o estúdio chegou a um acordo. Então não é uma questão se o filme ainda vai acontecer, é uma questão de como e quando vai acontecer. Mas e você, qual a sua opinião sobre isso? Cresceu com a animação? Gosta do personagem? Coloca aí nos comentários e por favor deixa o like, que isso me ajuda demais. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sininho, pois aqui no Legado você ficará bem informado. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.